Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou trazer uma visão geral dos quatro elementos presentes na astrologia e que, na realidade, são presentes em muitos outros sistemas. Eu tenho a seguinte filosofia de que, quando a gente deixa as coisas o mais simples possíveis, a gente pode usar esse conhecimento. Tá? E eu tenho realmente essa visão. Se a gente começa da base e a gente vai usando esses recursos, conhecimento como recurso, a nossa vida melhora. E quando a gente fala dos quatro elementos da astrologia, a gente está falando da estrutura como atua no nosso corpo físico e na nossa psique, tá bom? Muito bem. Então, eu vou trazer uma visão dos quatro elementos e vou também trazer uma visão de quando um elemento está em excesso e quando está em falta, os efeitos disso na nossa vida. Tá? Lembrando que outros sistemas utilizam essas dinâmicas dos elementos. A filosofia chinesa, por exemplo, com essa visão do yin e do yang, sendo yin as forças da natureza que são receptivas e yang as forças da natureza que são mais ativas, são absolutamente similares a essa visão dos elementos da astrologia, onde o yin, na filosofia chinesa, diz respeito aos elementos terra e água. E yang, as energias ativas, dizem respeito às forças do ar e do fogo. Tá? Então, quando eu apresentar agora essa sequência de elementos, eu vou seguir exatamente a sequência apresentada na própria mandala astrológica, que segue a sequência de fogo, terra, ar e água. Tá? Quando a gente olha a mandala astrológica, a primeira casa é a casa relacionada a Áries, quer dizer, signo de fogo. A segunda casa é relacionada a Touro, signo de terra. A terceira casa é relacionada a Gêmeos, signo de ar. E a quarta casa é relacionada a Câncer, signo de água. Beleza? Então vamos lá. Elemento fogo. Elemento fogo diz respeito ao impulso automotivado de ser. Tá? Então, quando a gente olha um mapa astrológico, veja, o centro do mapa é o Sol. Por isso que as pessoas sempre se identificam. Nos vídeos, quando eu compartilho sobre a astrologia, as pessoas se identificam. Eu sou de Virgem, eu sou de Escorpião. Por quê? Porque as pessoas se identificam com o signo solar. A gente está aqui para expressar o signo solar. Então, o Sol, elemento solar, é fogo. Tá? Quem rege, o regente do Sol, é Leão. Tá? Mas eu não vou me aprofundar muito mais agora. Só estou trazendo uma visão para você entender essa visão da força automotivadora. Então, está relacionado com entusiasmo, está relacionado com fé, está relacionado com o impulso de acreditar no sentido mais religioso da palavra. Isso está relacionado com o elemento fogo. Beleza. Quando a pessoa tem pouco elemento fogo, e aí é interessante, só antes de falar da falta de fogo, entender o seguinte, a gente está aqui nessa vida buscando plenitude. Quer a gente tenha consciência disso ou não. A gente está buscando plenitude. E quando a gente tem uma falta de algum dos elementos da astrologia, que muitos mapas são desequilibrados em torno de elementos. O que a gente faz? A gente busca fora, a gente busca nos eventos do mundo, a gente busca nos relacionamentos aquilo que falta na gente. Faz sentido, beleza? Então, a falta de elemento fogo torna a pessoa mais
carente de receber atenção. Então, ela geralmente vai se interessar por pessoas que têm mais elemento fogo. Pessoa com pouco fogo, ela vai se interessar por pessoas que têm mais o magnetismo ígneo, magnetismo do fogo. E essas pessoas, numa relação íntima, elas vão demandar atenção. Às vezes, de uma maneira que é humanamente impossível de atender. Tá? E outra coisa, essa demanda de atenção, ela também pode não ser expressa, mas ela fica em torno da pessoa, às vezes, digamos que ela tenha muito elemento terra, então ela tem uma visão muito mais prática da realidade, e ela serve, e ela ajuda, mas ela tem a intenção de receber muita atenção de volta. Tá? É legal entender isso. Beleza. Muito elemento fogo. Bom, muito elemento fogo, a pessoa se torna descuidada com a sensibilidade das outras. Ela se torna impaciente, ela se torna, às vezes, ríspida com as outras pessoas. Então, às vezes são pessoas que se tornam intratáveis. Pessoa quando tem muito elemento fogo, tá? Porque fogo demais queima. E ela queima as relações dela, tá? Então, uma outra expressão interessante, quando a pessoa tem muito elemento fogo, ela só é espontânea, que é um atributo ígneo, com as pessoas que ela conhece bem. Às vezes, a pessoa com muito elemento fogo, é tanto fogo, que ela fica sem saber como direcionar esse excesso de energia, tá? Isso a gente olha mapa a mapa e depende de outras circunstâncias que não cabem nesse vídeo aqui falar. Muito bem, seguindo aqui a nossa sequência zodiacal. Elemento terra. Elemento terra, gente, é tudo relacionado à estabilidade, ao senso de segurança, à visão prática da realidade, a lidar com a vida prática, como ela é. Então, as pessoas que têm muito elemento, que têm uma boa quantidade do elemento terra no seu mapa, elas têm uma inteligência natural para a vida prática. Tá? Então, se você fala, nossa, a pessoa é uma artesã nata, pode olhar no mapa dela que geralmente o elemento terra está muito bem equilibrado ali. Tá? Então, são pessoas que têm essa noção da praticidade de uma maneira natural, inata nelas. Tá? Falta do elemento terra. Falta do elemento terra, a pessoa quando tem 0 ou 1 planeta só em signos de terra, que são Capricórnio, na sequência, estou aqui falando de sequência, Touro, depois é Virgem, o segundo signo de terra, e depois é Capricórnio. Quando a pessoa tem 0 ou 1 planeta nos signos de terra, essa pessoa, ela se sente insegura. Segurança não é uma coisa inata dela. Então, as questões da estabilidade financeira, as questões materiais, são questões mais difíceis para essa pessoa. E, às vezes, justamente por isso, ela vai atrás disso, de N maneiras. Ela vai estudar isso, ela procura isso. E essas pessoas com pouco elemento terra, às vezes, ficam em relacionamentos que ela já não está mais satisfeita, relacionamentos insatisfatórios, por causa da estabilidade, por causa da estabilidade material. Tá legal? Muito bem. Excesso do elemento terra. No excesso do elemento terra, se a pessoa tem 5 ou mais planetas em signos de terra, geralmente, essa pessoa ela vai trazer uma condição é inato para ela se sentir segura. Então, essa pessoa, muitas vezes, no trato, ela é ríspida no sentido de, cara, ela pode ser até obtusa, ela pode ser
com um excesso tão grande de pragmatismo, de concretude, que as ideias abstratas, que as ideias de uma visão futura, elas parecem surreais para essa pessoa. Tá? Elas parecem ser alguma coisa que é desnecessário. Para que gastar energia pensando em outras coisas além da vida prática material, como se a vida prática material fosse tudo o que existisse. Tá? Esse é um dos desequilíbrios. Beleza. Seguindo na mandala aqui zodiacal. Próximo elemento é ar. O elemento ar é basicamente o elemento mental. É a capacidade de articular as visões mentais. É a capacidade de explorar pontos de vista. É a capacidade de entender, capacidade de diálogo, capacidade de relacionamentos. Tá? Se relacionar com o outro. Num diálogo, existem duas coisas, né? Capacidade de falar e capacidade de ouvir. É assim que funciona um diálogo. Então, quando a pessoa tem pouco elemento ar no mapa, ela tende a ter um intelecto pouco desenvolvido. E ela tende a ser muito, vamos dizer assim, crente em termos de buscar figuras de status e seguir cegamente aquilo que as pessoas que ela considera importantes ou que tenham um status que ela almeja, inquestionável. Tá? Então, ela projeta, lembra que eu falei? A pessoa procura no outro? Ela projeta no outro um ideal de perfeição de inteligência, que é um troço muito perigoso. Muito bem. Excesso do elemento ar. O excesso do elemento ar, muitas vezes, torna a pessoa desconectada da realidade. Ela, às vezes, pode ter ideias que, para ela, são brilhantes, mas que, na verdade, são desassociadas, dissociadas da realidade prática, ou da realidade possível. Então, ela, às vezes, vive num mundo que tudo é possível, porque no plano mental, de fato, tudo é possível. No plano mental, tudo é possível. Mas se ela não tem uma visão mais prática, ela fica só nesse entretenimento mental infinito, o que, para pessoas que não têm acesso do elemento ar, pode ser desesperador. A pessoa fica falando, viajando. Sacou? Esse é um ponto importante. Muito bem. Na nossa sequência aqui, eu estou dando uma visão geralzona, tá? de cada um dos elementos. Bem, dá para aprofundar um monte, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Já estou aqui há 13 minutos. Vamos nessa. Próximo elemento, elemento água. Elemento água é a fonte da vida, minha gente. A gente tem que lembrar o seguinte, ó. Antes da gente nascer, a gente passou 9 meses na barriga da mamãe. A vida começa na água. Então, quando a gente fala do elemento água, a gente está falando da nossa sensibilidade, da nossa condição de empatia, da nossa capacidade de sentir afeto, fala das nossas memórias afetivas, dos nossos registros mais antigos. Tá? Quando a gente fala de pouca água, tem um elemento super interessante, que é o seguinte: pessoas com 0 ou 1 planeta no signo de água, elas com frequência se tornam hiperreativas, reativas emocionalmente. Elas buscam extrair de qualquer experiência o máximo de emoção possível. E isso é tremendamente desgastante para o sistema dela, tremendamente desgastante para os nervos, tremendamente desgastante para as próprias relações dela. Tá? Essa é uma das possibilidades. Tá?
excesso do elemento água. Excesso do elemento água, a pessoa com 5 ou mais planetas em signos de água, a pessoa chafurda em tanta emoção, em tanta sensibilidade, em tanta capacidade psíquica, intuitiva, que ela se fecha. Porque é assustador sentir tanto dentro de uma realidade que, às vezes, é extremamente dura. A realidade aqui, encarnados, ela tem de tudo. E às vezes, ela é extremamente difícil. Para pessoas que têm um excesso do elemento água no seu mapa, são pessoas que, às vezes, se fecham e se blindam. Então, parece que elas são muito frias, mas, no final das contas, elas são tremendamente sensíveis e, via de regra, não sabem lidar com a sua sensibilidade e têm um interesse pelo oculto, têm um interesse pelo misticismo. Algumas vão estudar, algumas vão mais a fundo, outras não. Tá? Mas são pessoas que ficam num nível muito perigoso do impressionável. Elas se impressionam muito. Tá? Lembrando que isso aqui é uma visão geralzona dos 4 elementos. Estou cumprindo aqui essa visão que eu trouxe desde o início do vídeo, falar de uma visão geral dos 4 elementos da astrologia e que são aplicados na nossa saúde física, na nossa saúde psíquica. Então, o Jung, que foi um grande psicólogo e trouxe essa visão arquetípica, que é uma contribuição gigantesca para a humanidade, ele mesmo usava a astrologia e, dentro do seu estudo, ele trazia essa visão de 2 grandes grupos, os introvertidos e dos extrovertidos, que tem muito a ver também com essa visão, essa distribuição desses elementos. Tá? Dá para explorar um monte, muito mais, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo, já estou aqui há 17 minutos, e é isso. Beleza? Então é isso, espero ter contribuído. Lembrando o seguinte, ó, quando a gente tem excessos e faltas, a gente tem como que dinâmicas muito repetitivas e difíceis, algumas repetições, alguns aprendizados, eles são para a vida toda, para essa encarnação toda. O que a gente não conhece dentro da nossa realidade normal é o trabalho interno. É o trabalho interno com recursos, com técnicas, para a gente poder se equilibrar, para a gente poder fazer o que é necessário para compensar e ir aprendendo com as coisas da vida. E eu trabalho com algumas dessas técnicas. Tá? Eu comecei um processo agora, trazendo esses vídeos mais longos, mais explicativos, e eu vou trazendo outros vídeos mais adiante, porque eu trabalho com algumas dessas técnicas que ajudam absurdamente, e parte da minha função, do que eu me proponho, é ir compartilhando com as pessoas para que as pessoas possam começar a se educar nessa direção. E, tendo interesse, entre em contato comigo para atendimentos e cursos, e eu estou sempre por aqui. Combinado? É isso. Um abraço e tudo de bom para você.